Bom, meus amigos, nós vamos falar de boletim da Câmara. A sessão de hoje, ela de votação foi rápida, mas teve alguns projetos de lei que foram encaminhados, a gente vai ver alguns. Foram vários, alguns deles são projetos que mudam leis anteriores, que não tivemos nem tempo hábil para analisar e poder trazer uma informação mais correta, porque às vezes a leitura ela é muito não transparente, né? Ela só fala altera o artigo tal da lei tal, mas não explica às vezes o que é aquela lei. Então a gente nem sempre tem no dia a dia conturbado da gente para poder parar e pesquisar naquele momento. Mas está lá, né? Fica tudo registrado nas transmissões da Câmara Municipal para quem conseguir decifrar isso aí depois. A gente vai trazer alguns projetos que são mais claros e transparentes para você saber um pouco também do que os vereadores e o Executivo estão apresentando para votação no plenário da Câmara. Confira aí. Projeto de Lei 310 de 2025, de autoria do vereador Paulinho Nogueira, institui o Programa de Política Municipal de Educação, Adaptação Climática e Gestão de Riscos do município de Teresópolis. Projeto de Lei 316 de 2025, de autoria do vereador Diego Barbosa, acrescenta artigos à Lei Municipal 4579 de 25 de setembro de 2025, que trata da política municipal de promoção da arte urbana, de grafite e de combate à pichação no espaço público urbano e da outras providências. Projeto de Lei 317 de 2025, de autoria dos vereadores Márcia Valentim e Sandrinho, institui parceria estratégica entre instituições religiosas e o poder público municipal para prevenção ao suicídio infantil, juvenil e pessoas idosas, através do programa Não Desista, Peça Ajuda. O suicídio não é a solução, no município de Teresópolis e dá outras providências. Projeto de Lei 323 de 2025, de autoria do vereador Dudu do Resgate, institui o programa Vacina Móvel Teresópolis, no âmbito do município de Teresópolis e dá outras providências. Projeto de Lei 324 de 2025, de autoria do vereador Fabinho Filé, dispõe sobre a denominação e oficialização de logradouro público. Projeto de Lei 326 de 2025, de autoria do vereador Luciano Santos, institui o programa Educação Verde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para a realização de aulas práticas de conscientização ambiental e plantio de árvores no horto municipal e demais áreas verdes do município. Câmara Municipal de Teresópolis, 25 de novembro de 2025, Luciano dos Santos Cândido, presidente. Os projetos tiveram pareceres favoráveis e foram aprovados. Mandar um abraço aí para Suzana Caete nos acompanhando também pelas redes sociais da TV Cidade. E lembrar o seguinte, a sessão foi presidida pelo vereador Paulinho Nogueira, que é o segundo secretário, ou melhor, o primeiro secretário, o segundo é o vereador Bruninho. Porque o presidente Luciano e o vice-presidente Fidel Faria estavam em agendas externas e aí automaticamente, né, vai descendo para o próximo representante da chamada mesa diretora, que é o presidente Luciano, o vice Fidel Faria, o primeiro secretário Paulinho Nogueira e também o segundo secretário Bruninho. E aí o vereador Maurício Lopes foi chamado para compor a leitura na primeira secretaria que tem essa responsabilidade. Só fazer esse esclarecimento que teve gente me perguntando se houve mudança na presidência da Câmara, mas não, é apenas uma questão do dia e como determina o regimento. Vamos trazer agora, fala de lideranças, vários temas foram debatidos, por exemplo, para amenizar uma iniciativa do vereador Igor Faraco, que teve um projeto aprovado de criando o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, uma iniciativa que a gente espera que será sancionada pelo prefeito, que é muito importante para essa categoria que faz um trabalho relevante na área da saúde, então parabenizar o vereador. E é importante, às vezes, a gente trazer no boletim da Câmara, porque muito se critica a Câmara e às vezes a gente aqui também, né, como eu critiquei agora dos projetos que eles não leem direito e nem a gente que é da imprensa fica sabendo na hora que está sendo votado, mas também tem coisas boas sendo votadas que a população tem que conhecer. Então isso é importante. E os debates foram muito sobre Águas da Imperatriz. A gente começa com uma fala extensa, mas importante, sobre o tema do vereador Marcos Rangel. Caio, essa empresa arrecada milhões aqui no município mensalmente. Ela já, eu outro dia fazendo um levantamento de informações que a gente tinha época de SEDAI, a SEDAI arrecadava aqui entre 4 e 6 milhões mês, Cacau, com a distribuição de água, tratamento e distribuição de água. E a gente já tinha muita gente criticando o trabalho, realmente não era um trabalho 100% eficaz e tudo,
mas a gente não tinha 1/3 dos problemas que a gente tem hoje com essa mesma empresa, que arrecada agora aí já parece mais de 30 milhões mês. Ou seja, ela aumenta em 5 vezes a sua arrecadação e piora em 50 vezes o atendimento, a distribuição, o tratamento, e aumenta 1000 vezes o transtorno para a população. Essa questão sobre o pior de tudo é isso, o tratamento, porque não dá para você pagar para ter água tratada, que é o que foi o maior gancho que se pegou para poder vender, né, a outorga de água do município, por meio de uma liminar judicial de primeira instância, cabe sempre ressaltar isso, dizendo que você vai melhorar, vai universalizar o atendimento e, na realidade, piorar ainda mais até o tratamento, Maurício, que era um tratamento bom. Essa mesma senhora manda aqui a foto de uma máquina de lavar roupa, com a roupa toda encardida, com a roupa toda lameada, porque é o que ela está recebendo na casa dela. Em questão de trabalho, a gente tem ali, no bairro da Beiralinha, uma comunidade que eu fui criado, Maurício também, Calé pode-se dizer que é um filho da Beiralinha também, né? Adotado, mas e os adotados são sempre melhor tratados, pode ter certeza que eu vi isso lá na eleição. Tirando aqui a brincadeira, Calé, mas você vê ali o transtorno que hoje eles vêm causando pela implantação do sistema de esgoto. Tem que se implantar esgoto? Tem, a gente tem plena consciência disso. Mas primeiro que não é nem o modelo adequado para a cidade. Porque aquilo ali, se você ver, estão colocando aqueles canos ali na flor da água, nesse período seco. Aquilo quando encher, automaticamente ele para de tratar e volta a jogar dentro do rio, porque o cano submerso não faz a coleta. A gente passa aí alguns meses do ano com a água acima daqueles canos que vão estar ali. Fizeram de uma forma, usando aquele lado ali do bairro da Beiralinha, porque fica mais fácil para poder interligar o esgoto da Beiralinha toda e ter mais possibilidade de cobrança e com menos custo, porque é o lado mais povoado, né? Por mais que diga que, mas tem tabela diferenciada, nem todo mundo ali consegue, porque não é o fato de que se mora no bairro da Beiralinha que se vai estar dentro da faixa etária lá de tarifa social deles. Eu acredito que nem metade daquela comunidade vai estar, graças a Deus. Que a gente quer ali que todo mundo esteja bem, prospere muito, ganhe muito bem, e a gente sabe disso. Então, eles fazem ali. Qual outra questão que tem, Maurício? Ali, para poder passar aquele cano, eles deveriam fazer o quê? Primeiro, os muros de contenção, fosse por meio de gabião, de concreto armado, mas que se desse estabilidade e passar. Eles ficaram o final de semana do feriado inteiro ali, eles estão rasgando toda a beira do rio ali, onde tem aquela parte entre a ponte do Imbuí e sentido Posse, para onde vai para a estação de tratamento deles. Ali a gente já teve há alguns anos um desmoronamento de parte da margem do rio, que chegou bem próximo da rua, e a rua ali está até afundando. Eles vieram cortando pela margem do rio ali. Quando chegou nesse ponto, Cacau, que eles deveriam, porque eu não vejo o INEA fazer uma intervenção dentro de uma área que é a atribuição deles, Vitinho. Porque o rio, se lá na tua casa você fizer qualquer coisa, cortar um pedaço de mato, eles aparecem na mesma hora. Rapidinho lá o olho no verde te pega, a fiscalização do INEA te pega, mas a Águas da Imperatriz está passando invisível para o INEA. Mas, normalmente, no crime, todo mundo é amigo, né? Então, a gente entende, está perto de uma eleição, precisa-se ter amigos poderosos para poder gastar o que vão se gastar em eleição, sobretudo nessas regiões que essas empresas operam. E aí o INEA não faz nada. Mas o município de contrapartida, presidente, também não. Porque lá na Estrada da Posse, quando chegou nesse ponto que o rio teve esse desmoronamento, eles vieram para a rua. E aí, quando eles estão na via pública, é o município. Ou seja, eles fizeram uma curva com cano para sair de um problema que, já que eles têm que passar, eles teriam que resolver. E o vereador resumiu bem, lógico que... porque o problema é grande, né? Na Beiralinha, ele mostrou ali o que foi feito de errado no pensamento da empresa comercial, que acaba prejudicando a população. E lá na região onde eu moro, que é ali na estrada Zé Gomes da Costa Júnior, que é onde ele acabou de falar. As pessoas tendo que passar ou dentro da rua, ou dentro da lama, né? E está precisando realmente de algo para regular essa Águas da Imperatriz. A Águas da Imperatriz vai trazer no futuro saneamento básico, a gente espera que ela funcione muito bem, que depois que terminar essas obras todas, nós tenhamos uma rede de água maravilhosa, um abastecimento perfeito, que as cobranças erradas
terminem. Tudo isso que a gente quer da Águas da Imperatriz, que ela ganhe justamente seu dinheiro, né, prestando um bom serviço. É só isso que a gente deseja da Águas da Imperatriz. Ninguém tem nada contra uma empresa que vem investir no município. Óbvio que não. Mas que ela também tenha um pouquinho mais de cuidado com o cidadão teresopolitano. E é verdade que não está tendo. E tem que ter a cobrança disso. Essa também é uma outra realidade. Nós temos a fala do vereador Maurício Lopes também, que complementa, né, o que os dois falaram, mas a gente traz o vereador Maurício, que relembra algumas situações importantes, inclusive sobre as responsabilidades dessas mudanças no sistema de água, e faz uma crítica ao governo estadual. No entendimento dele, muito do que está se passando em Teresópolis e outras cidades tem também interferência direta do governo estadual. Foi a opinião do vereador, confira aí. Também aproveitar um gancho com relação a essa questão da Água da Imperatriz. Todo mundo que acompanha nosso mandato sabe o quanto que eu lutei aqui para impedir que isso acontecesse no nosso município. Foram muitas ações, inclusive judiciais, que nós também ingressamos para poder impedir, mas infelizmente chegou um momento que saiu, né, da esfera política e foi para a justiça, e o governo passado conseguiu autorização judicial para fazer essa venda, né? Porque a Câmara, é importante a gente lembrar a população de Teresópolis, não houve em momento algum autorização legislativa para que isso acontecesse. Inclusive, na minha briga que vem aqui desde a época do governo ainda do Tricano, eu sempre briguei que o artigo 99 da nossa lei orgânica, ela determina que qualquer concessão precisa sim de autorização legislativa, precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo, e não passou. Então é importante lembrar isso à população teresopolitana. E falando de passar pelo crivo do Poder Legislativo, é importante lembrar que isso tudo começou no governo do Estado do Rio de Janeiro. Foi o governador do Rio de Janeiro que começou essa questão de querer vender a SEDAI. E para ele vender, precisou do crivo do Poder Legislativo estadual. Então acho que é importante a população teresopolitana voltar ao filme e ir lá olhar a história de como tudo começou. Inclusive, se você fizer uma busca agora no Google, você vai ver lá quais foram os deputados que votaram favoravelmente para que o governo do Estado do Rio de Janeiro pudesse vender a SEDAI. E esse leilão aconteceu em todo o Estado do Rio de Janeiro, e a gente vê hoje, Rangel, a crise que está gerando em todo o Estado do Rio de Janeiro, de todos os municípios reclamando, né, a forma que está sendo tratado pelas operadoras. Então, é importante a gente voltar à história para a gente saber como tudo começou. Na minha opinião, a culpa é do governador do Estado do Rio de Janeiro, assim como todos aqueles que autorizaram que isso acontecesse da forma que aconteceu. Bom, a gente aproveita para agradecer a participação da Vera Correia e também do Lauro Augusto, que pede limpeza na Rua da Quinta da Barra. Obrigado aí, Lauro e Vera, pela participação. Para fechar o nosso boletim, ainda falando de Águas da Imperatriz, um trecho do que reforçou as falas dos vereadores anteriores, o vereador Paulinho Nogueira. Falar em Água da Imperatriz, essa casa no ano passado se colocou contra totalmente esse molde da Água da Imperatriz. Essa casa tanto se colocou contra que quem era o presidente dessa casa entrou na justiça e brigou, mas a Água da Imperatriz conseguiu vencer lá o processo judicial e ela seguiu. E falar da Água da Imperatriz, ontem eu estive na Viação Dedo de Deus, porque eu tenho recebido várias reclamações aqui no meu gabinete, várias reclamações aqui no meu WhatsApp, da questão do transporte público. E eles colocaram a culpa totalmente, eu não isento a aviação não, tá? A aviação tem sua parte de culpa sim, por falta de transporte público para a população, mas eu também coloco na conta da Água da Imperatriz. Eu levo lá nas Pimenteiras, eu tenho vídeo aqui, ó, de 19 horas, que eu fui lá no local e fiz vídeo. Eles dizem aqui num documento que eles encaminham a esta casa, que as obras começam 8 horas da manhã e param às 17 horas. Pode ir lá nas Pimenteiras, eu tenho vídeo aqui, que eles não paravam às 17 horas. Eram 19 horas, eles ainda estavam lá trabalhando.
Ontem eu passei na Manuel Zé Lebrão, que eu estava indo para a reunião na aviação Dedo de Deus, e aí você fica ali pelo menos uns 25 minutos parado. Tá certo, obra traz transtorno, você faz obra dentro de casa é transtorno, você faz obra na cidade é transtorno, a gente sabe disso, mas por favor, né? E aí a aviação deixou claro, olha, não estamos conseguindo fazer todas as viagens, estão matando viagem. A aviação tem parcela de culpa? Sim, mas a água da Imperatriz está realmente complicada em nossa cidade. Hoje você pode ir lá em Araras hoje está um caos. Cortaram aquilo tudo, primeiro que eles já tinham feito a obra, eles voltaram para refazer, eu acredito nisso, porque não é possível, sabe, uma empresa que tem uma estrutura enorme e está aí, ó, essa confusão dentro da nossa cidade. Reforçar em relação ao que falou o vereador, por exemplo, eu vi isso acontecer ali na Hermitage, em frente ao estádio do Várzea, ali, o clube do Várzea, o Várzea Futebol Clube, que eu não gosto de falar clube do Várzea, porque se o Várzea existe até hoje por causa do futebol, e às vezes a pessoa quer esquecer isso. Mas o Várzea Futebol Clube ali, eles tiveram que refazer aquela obra mais de uma vez, porque no meio do caminho estourou o cano de água e tiveram que refazer. Eu sei porque a minha mãe mora no condomínio ali em frente e eu tive que ir várias vezes lá, fiquei muito tempo penando ali com outros moradores da Hermitage com aquela situação. Bom, assim a gente vai chegando ao final do nosso boletim da Câmara de hoje.